Atenção, emissoras da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa. Marie Claire, para quem tem o que falar, pensar e mostrar. Massacre de agricultores do movimento do Sem Terra em Eldorado do Carajá, sul do Pará. 19 trabalhadores foram mortos a tiros num confronto com a polícia militar. Na madrugada do último dia 12, os Sem Terra começaram uma caminhada pela reforma agrária. A meta dos trabalhadores rurais é chegar até Belém. Ontem, eles interditaram a rodovia PA 150 durante 15 horas, entre Eldorado do Carajás e Marabá, a 650 quilômetros de Belém. Mas os trabalhadores rurais deram um prazo para que o governo do estado conseguisse transporte e alimentos para que continuassem a caminhada até Belém. O prazo encerrou às 11 horas da manhã de hoje, quando voltaram a interditar a rodovia. No final da tarde, aconteceu o confronto entre os Sem Terra e Polícia Militar. Segundo o hospital do município de Curionópolis, são 19 os mortos, incluindo uma criança de 3 anos. Os corpos foram levados para lá porque era o hospital mais perto de Eldorado de Carajás. O número de feridos chega a 45. 6 estão em estado grave. As fitas da TV Liberal, que documentaram as mortes do Sem Terra, foram confiscadas pela Polícia Militar do Pará. Segundo o secretário de Segurança Pública, o governador Almir Gabriel lamenta as mortes e disse que o governo vai dar assistência às vítimas do conflito. O coronel que comandou a operação já foi afastado. Você vai ver também daqui a pouco no Jornal da Globo. Minas já está comemorando, vai ganhar mais uma fábrica de automóveis. Viúva de Lúcio Alves vive na Rua da Amargura. Presidente e ex-presidente em rota de colisão. Sai a venda do Econômico para o Excel, mas faltou uma assinatura. A noite de gols pelo Brasil. Verdinhas levam craque mais cobiçado do Brasil para o Verdão. Daqui a pouco. Ironia na crise de abastecimento da gasolina. Começa a faltar a gasolina misturada com álcool anidro exatamente na região que é a maior produtora desse aditivo. Os postos de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, estão com seus estoques do combustível no fim. Neste posto de combustível que vende por dia uma média de 5.000 litros de gasolina, o estoque é crítico e só deve durar até sexta-feira. O produto deveria ter sido entregue hoje, segundo a proprietária, mas apenas o abastecimento de álcool e diesel foi completado. Neste outro posto, o estoque não deve durar mais que hoje. Dos 3 pedidos feitos à distribuidora Esso, nenhum foi atendido. Não há previsão de entrega, segundo a companhia, e o proprietário do posto já calcula o prejuízo com a perda de clientes. Você é obrigado a indicar um outro posto, né, para o seu cliente ir lá se abastecer. O Sindicato dos Postos de Combustíveis de Ribeirão Preto calcula que dos 138 postos da cidade, 30% estejam trabalhando com estoque crítico de gasolina. No primeiro trimestre deste ano, 90 milhões de litros foram comercializados na cidade. A falta do combustível preocupa principalmente aqueles que trabalham com transporte. Eu aproveitei para completar o tanque, mas com certeza preocupa todo mundo, né? Ninguém está prevenido para ficar sem combustível. O governo autorizou a mudança na composição da gasolina em caráter excepcional durante os meses de abril e maio. A medida provisória reduz de 22% para 18% o percentual de álcool anidro que deve ser acrescido à gasolina na refinaria Gabriel Passos, em Minas Gerais. Nas refinarias de Paulínia, em São Paulo, e Getúlio Vargas, no Paraná, está autorizada a adição do MTBE na proporção de 14%. O MTBE é produzido pela Petrobras e há 6 anos é usado como aditivo no Rio Grande do Sul. Mas não existem estudos do impacto desse aditivo no meio ambiente e na saúde da população. A capital gaúcha começou a monitorar a qualidade do ar há apenas uma semana. Segundo a CETESB, órgão que controla a poluição em São Paulo, o uso do MTBE pode dobrar a emissão de poluentes, aumentar o consumo de combustível em 5,5%
e diminuir a eficiência dos catalisadores. Para Cícero Junqueira Franco, diretor da Associação das Indústrias de Açúcar e Álcool, essa crise no abastecimento de gasolina foi fabricada para a Petrobras colocar o seu produto no mercado. Existe um interesse da Petrobras em criar um mercado para o MTBE, que ela já importou com antecedência, no lugar de importar álcool anidro, como era o seu compromisso com o governo no início do ano. A polícia de Minas libertou agora à noite o garoto Santiago Assunção Palhares, de 14 anos, sequestrado há 10 dias na cidade de Frutal. No início da noite, na cidade de Barretos, interior de São Paulo, Luiz Antônio da Fonseca foi preso em flagrante quando telefonava para a família do rapaz. Ele revelou o local do cativeiro e acusou o próprio irmão, Laerte Gomes da Fonseca, de participação no sequestro. Pouco depois, a polícia invadiu o cativeiro, libertando o rapaz e prendendo outro sequestrador. Santiago Palhares é filho do pecuarista Levi Palhares de Santana. O Departamento de Aviação Civil termina as investigações sobre o acidente que matou os mamonas assassinas e confirma, a culpa foi mesmo do piloto do avião. O relatório do DAC conclui que o comandante Jorge Germano Martins se aproximou da pista em excesso de velocidade e de altitude, fora de posição e sem baixar os flaps e o trem de pouso. Depois fez a curva para o lado contrário do que deveria. Os investigadores também levantaram suspeitas sobre a eficiência do treinamento recebido pelo piloto. O custo dos planos de saúde pode subir 25% em média. A liberação dos preços, que está sendo estudada pelo Ministério da Fazenda, vai afetar 35 milhões de pessoas. Mais de 600 caminhões ficam retidos na alfândega de Uruguaiana por causa da greve dos funcionários públicos federais. A greve também provoca congestionamento em vários portos. Amanhã, o governo inicia auditorias em todos os ministérios para confirmar se o ponto dos grevistas está mesmo sendo cortado. O presidente Fernando Henrique assinou hoje um decreto que obriga os servidores públicos a usar o ponto eletrônico. A instalação do ponto eletrônico vai ser obrigatória no Distrito Federal e nas capitais. O decreto vai sair amanhã, já publicado no Diário Oficial. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo os gols da noite pelo Brasil. Verdinhas levam Giovani para o Verdão. FMI dá uma bronca no Brasil. Viúva de Lúcio Alves ganha uma casa para morar. Verde folha, verde mar, verde Paris, verde serra. Sua cor favorita fica sempre melhor nas copiadoras e impressoras Xerox. Xerox, tudo para você fazer bonito. Eu não quero passar a vida trabalhando em medicamentos que só virão ajudar aos meus netos. Existem pacientes que precisam hoje e não podem esperar. Pessoas estão doentes agora e nós temos que ajudar. Eu venho para o trabalho pensando, sabe, eu quero melhorar a vida das pessoas. Novos medicamentos precisam ser descobertos. Nós vamos buscar as respostas. Glaxwell, medicamentos para um mundo melhor. Imagine um delicioso sorvete em forma de bombom. Agora cubra com um chocolate delicioso. É Chomp, o bombom de sorvete. O dobro de prazer numa só mordida. Chomp. Lei de Murphy, capítulo 13, parágrafo 31. A chance de algo dar errado é diretamente proporcional ao valor do prejuízo. O AP Seguros, a seguradora número 1 da França, com você no Brasil. Every time I think of you, all my dreams come true. The light of my life and the finest days are those when you stay by my side. Ballantine's Finest, the finest Scotch. Pito no Brasil na abertura da reunião semestral do FMI. O diretor de investigações do fundo criticou o déficit público brasileiro de 5% do PIB em 95. O problema, disse Michael Musa, é que esse desequilíbrio obrigou o governo a aumentar os juros e a consequência cruel para o país
foi a queda no ritmo do crescimento econômico. Depois de amanhã, as autoridades ouvem a bronca pessoalmente em Washington. Vida nova para a viúva do cantor Lúcio Alves. Ontem ela foi encontrada morando embaixo de um viaduto em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Hoje, Sandra Maria Alves recebeu uma boa notícia. Estrada Rio-Teresópolis, viaduto Parada Modelo. Este é o endereço de dona Sandra Maria Alves, de 54 anos. O caminho é pelo meio do mato e da lama. Ela divide o pequeno espaço com um companheiro e uma outra família. Com a chuva, a área fica ainda menor, porque enche de água. Dona Sandra mora aqui embaixo do viaduto há 3 anos. Tudo o que ela tem está aqui. A comida é feita nessa panela, um fogareirinho improvisado, e todos os pertences estão aqui nesta sacola. Dona Sandra recebia o aluguel de um apartamento em Ipanema, o mesmo que ela morou durante mais de 15 anos com o marido, o compositor e cantor Lúcio Alves. Há 3 anos, o filho único de Dona Sandra, que também se chama Lúcio Alves, foi morar no apartamento. Ela ficou sem dinheiro nenhum, foi despejada e teve que vir morar na rua. Dona Sandra, que é cega de um olho, não quer falar sobre o filho que não encontra há muitos anos. Ela não guarda fotos nem discos de Lúcio Alves, mas não se esquece dos tempos em que vivia entre os artistas, nos shows, viajando. A senhora guarda recordações do passado? Ah, guardo, lógico, evidentemente, eu guardo. Tem saudade? A gente sempre tem, né? Sempre tem. Colégio, amigas, crianças, coisas assim. Viagens? Viagens muito lindas, maravilhosas. Dona Sandra contou sua história a uma comerciante do local e acabou virando notícia. Hoje, novamente, mudou de vida. Ganhou um lugar para morar. O prefeito de Guapimirim vai pagar durante 1 ano o aluguel de uma casinha de quarto e sala. Dona Sandra parecia uma menina recebendo um presente. A vida nova. É assim como se fosse. E gata do borralheira não fica bem, não, né? É Alice no País das Maravilhas, né? Coisa linda. É uma pior que o lobo mau, que a gente ainda tem que buscar o lobo mau lá. Quem é o lobo mau? É o meu marido. O prefeito de Guapimirim também pretende contratar um advogado para saber se Dona Sandra tem direitos autorais a receber e se o apartamento em Ipanema está mesmo no nome dela. O filho de Dona Sandra não foi encontrado para falar. O ex-ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, voltou hoje para a UTI do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Simonsen, que tem câncer no pulmão, já estava na UTI há 2 meses e tinha sido transferido ontem para um quarto comum. Mas seu estado, que é cada vez mais grave, piorou. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo as farpas do presidente Fernando Henrique contra o seu ex. Minas comemora. A Mercedes vai para Juiz de Fora. É gripe? Benegripe. Olha só. Benegripe tem tudo o que você precisa. Aqui tem vitamina C pura. E aqui tem analgésico e antitérmico. Pronto. Ao invés de você levar um monte de remédios, leva só Benegripe. Benegripe, analgésico, antitérmico e vitamina C pura. É gripe? Benegripe. Eu uso Puma, porque Puma é o melhor do futebol. É o melhor do vôlei. É o melhor do tênis. E eu sou o melhor em estufar redes. Viu? A mulher bonita de verdade não cabe em padrões de beleza. A mulher bonita de verdade está sempre crescendo, aos 30, aos 45, aos 60. A mulher bonita de verdade explora sua beleza com graça e sabedoria. A mulher bonita de verdade vive seu tempo e muda com ele. Cronos, o anti-sinais que não para no tempo. Lady Murphy, capítulo 31, parágrafo 13. Problemas não escolhem hora nem lugar, só escolhem você.
UAP Seguros, a seguradora número 1 da França, com você no Brasil. Minas Gerais deve ficar com a nova montadora de automóveis da Mercedes-Benz. A direção da empresa confirmou a decisão agora à noite ao governador Eduardo Azeredo. Juiz de Fora, no interior de Minas, disputou com Campinas, em São Paulo, a instalação da nova fábrica. Foi a construção desta estrada à União e Indústria no fim do século passado que trouxe para Juiz de Fora os colonizadores alemães. Com eles veio a industrialização. A primeira usina hidrelétrica da América do Sul, as grandes tecelagens, as fábricas de cerveja marcaram esses tempos pioneiros. Hoje, um século depois, a cidade vive a expectativa da chegada de novos imigrantes alemães com a instalação da fábrica de automóveis da Mercedes-Benz. Aqui na Rua Alfeld, a principal da cidade, e que tem um nome alemão, o assunto é um só. Emprego, desenvolvimento, entendeu? A área de 8 milhões de metros quadrados no Distrito Industrial já está com toda a infraestrutura pronta para receber a fábrica. Além do terreno, a Prefeitura se comprometeu com a direção da empresa a dar isenção de IPTU e ISS durante 10 anos. A Mercedes vai fazer um investimento inicial de 400 milhões de reais para produzir um modelo de carro popular e gerar 2.000 novos empregos. Escolas tradicionais da cidade já pensam em incluir o alemão no currículo e até algumas metalúrgicas já começaram a produzir um mostruário de peças de reposição de carros para apresentar à empresa. Pelo andar da carruagem, o Brasil vai ser o 5º maior produtor de automóveis do mundo daqui a 10 anos. Já somos o 8º. A chegada de novas montadoras, juntamente com a expansão das já instaladas, leva muita gente a perguntar: haverá mercado suficiente para todas elas? Haverá, Júnior? Essa dúvida é também do presidente da Fiat brasileira, Giovanni Razzelli. Ele acaba de mandar um recado ao governo brasileiro avisando que no Brasil não cabe mais ninguém. Ou melhor, ele disse que o número de 4 montadoras é pouco, 6 é bom e 8 é demais. Mas já se diz que a gente vai receber aí umas 10 montadoras, pelo menos. Provavelmente sim, porque além da Renault e da Honda, já confirmadas, nós temos aí na boca do forno os projetos da Ásia, da Hyundai, da Toyota, da Mercedes, da Peugeot, da Mitsubishi, da Audi e da Chrysler. Ou seja, vamos ter 14 montadoras daqui a 10 anos, com certeza. E na avaliação do ministro José Serra, sempre cabe mais uma, sim, porque o objetivo de todas elas, a partir de agora, não é o mercado do Brasil ou do Mercosul, é o mercado mundial a partir do Brasil, ou seja, globalização pura. Você consegue calcular quanto que vai ser o total desse investimento? A simulação é da ministra Dorothea Werneck. As montadoras já existentes vão investir 12 bilhões em 7 anos. As novas montadoras vão investir outros 11 bilhões ou 10 bilhões em 10 anos, sem contar mais 11 bilhões do parque de autopeças em geral. Total, em 10 anos, 33 bilhões de dólares. É realmente um espanto. Obrigada, Jamil. Agora é oficial, em condições pra lá de vantajosas, o Banco Excel fechou finalmente o contrato de compra do Banco Econômico. O Excel ficou com a parte boa do Banco Econômico e sem precisar pagar 1 centavo ao Banco Central. O governo fica com a parte que o Excel não quis e injeta quase 3 bilhões de reais para cobrir o rombo do banco. Os saldos de contas correntes ou de poupança serão corrigidos pela TR mais 6% ao ano no período da intervenção. As datas de vencimento dos CDBs foram suspensas. E para receber o investimento, os aplicadores terão de esperar os dias que faltavam para o resgate antes da intervenção. O saldo durante a intervenção também terá reajuste de TR mais 6%. Os fundos de investimento mantêm o rendimento normal, mas os fundos de commodities poderão ter perdas, porque estavam aplicados em títulos podres do econômico. O novo Excel Econômico vai abrir as portas no dia 6 de maio. Esse prazo é necessário para que o banco possa providenciar novos talões de cheque, providenciar também a abertura das agências e uma campanha publicitária para explicar à população que não há motivos para correr e sacar o seu dinheiro da conta. A parte ruim do econômico, que o Excel não quis, vai ficar com o Banco Central. O Excel ficará com os funcionários, a corretora e a distribuidora de títulos do econômico. Ficará também com dívidas e obrigações de 2 bilhões e 300 milhões de reais e propriedades e investimentos no mesmo valor. No Banco Central, ficam dívidas de aproximadamente 5 bilhões de reais. As ações do econômico na indústria petroquímica, alguns imóveis e créditos, a maioria de difícil recuperação. Foi um trabalho técnico
embora eu sempre reconheça a legitimidade do interesse político, já que é um assunto que tem uma importância bastante grande sobre a economia, a vida das regiões afetadas pela intervenção. O Banco Central estava perdendo dinheiro na medida em que foi feito esse acordo. Isso vai ser saudável para a economia brasileira, para a Bahia principalmente e para o Nordeste. Quem tem financiamento da casa própria através do Banco Econômico passa a ser devedor da Caixa Econômica Federal. A Caixa pagou 500 milhões de reais ao Banco Econômico para ficar com os financiamentos habitacionais. O ministro José Serra não assinou o acordo do Banco Excel porque não tomou conhecimento prévio dos termos do acordo. O contrato foi aprovado pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan, para referendo posterior do Conselho Monetário Nacional. A crise dos bancos está paralisando o governo. O comentário é de Arnaldo Jabor. Pode-se fazer dois tipos de política, o conchavo ou o radicalismo. Ou você atende aos múltiplos interesses ou bota para quebrar. No caso dos bancos, por exemplo, são tantos os interesses atendidos que não se sabe mais onde está o interesse do país. A novidade política de Fernando Henrique Cardoso é a sua capacidade de utilizar o material arcaico da política para ter resultados progressistas. Isso é novo, é hábil, é legal. Mas o caso Banespa, por exemplo, nos trouxe a grande dúvida. E a radicalidade? Não pinta nunca? O governador Mário Covas dedicou seu mandato até agora só a isso, ao Banespa. E daí? A demora da solução para esse banco, um dos maiores crimes da história política do Brasil, fez a dívida do Estado de São Paulo com o Banespa pular de 15 bilhões para 17 bilhões de reais. Esse foi o preço da negociação infinita, ou seja, 20 milhões de reais por dia. Quanto teria sido o custo de um gesto radical? Será que só os ditadores podem botar para quebrar? A passagem do ex-presidente Itamar Franco pelo Brasil foi devastadora para os planos do presidente Fernando Henrique de deflagrar as discussões sobre a reeleição. Hoje, o relator da emenda descartou a votação do assunto antes das eleições para prefeito. O que eu proponho é justamente o início da discussão na chamada comissão especial, o que levaria com certeza à apreciação da matéria, talvez